Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e é com muito prazer que hoje traremos aqui algumas novidades para vocês. Nesta nossa aula, neste nosso encontro, vamos chamar assim, nós analisaremos algumas falas populares e, logicamente, na sequência, traremos para você como elas deveriam ser faladas e escritas. Então, é muito importante entendermos que a língua falada, ela possui suas regras de acordo com as quais você quiser. Mas a língua culta, a norma culta da língua, digamos assim, segue a base gramatical. Então, nesse vídeo de hoje, você vai ser testado para conhecer alguns casos sobre essas circunstâncias, essas situações. Ok, pessoal? Vamos então ao vídeo para nós vermos esses casos todos. Vejamos agora o primeiro caso a ser trabalhado aqui. Nós temos normalmente essa fala, que é uma fala popular, digamos que não está de acordo com a norma culta da língua. Vamos ler? Os alunos custaram a entender os complexos cálculos matemáticos. Isso é normal, todo mundo entende o que você quis dizer, ok? Por isso é que nós sempre falamos, a norma popular possui as suas regras e as regras são as quais você quiser. Mas a norma culta não. Você percebeu aqui o verbo custar? O verbo custar indica também valor, mas aqui eu até já trouxe para antecipar. Você está falando sobre uma dificuldade de não ter entendido algo, então, na intenção de ser custoso. É uma situação muito, digamos assim, muito pouco usada, com referência à língua culta, norma culta, ok, pessoal? O que eu vou te mostrar, então, é o seguinte, não é assim que você usa. Os alunos custaram, porque os alunos não custam. Você não pode utilizar o sujeito alunos para conjugar o verbo custar quando você quer dizer ter dificuldades, ser custoso. Então você vai fazer uma inversãozinha dessa forma para que você não erre mais o uso dessa fala. Veja como é diferente. Você vai usar o verbo custar, normalmente, mas quem tem a dificuldade, você vai colocar como complemento. Então, por exemplo, custou-me, custou aos alunos. Este verbo nós chamamos de trânsito indireto, complemento indireto. Então, você não coloque sujeito para ele como se fosse a pessoa, eu custei. Isso você não pode dizer, você vai dizer simplesmente uma versãozinha, custou-me. Ou então, custou aos alunos. Olha só, essa é a forma correta, culta de se falar. Mas nós sabemos muito bem que no Brasil é muito popularizado todas essas normas, essas circunstâncias, e as pessoas acabam se comunicando dessa forma. Mas aqui fica então para você a norma culta. Como funciona? Então, se custa, custa a alguém ou custa-me, custa a ele, custa a ela, no sentido de ser custoso, de ter dificuldades. Tudo bem? Você entendeu? Veja como é diferente a norma popular da norma culta. Vamos fazer mais uma. Olha só, muito comum. Gostaríamos de pedir aos vizinhos que desculpassem o nosso barulho excessivo. Veja bem, isso também é norma popular. Nós temos aqui uma fala, ok? Todos nós entendemos, está tendo aí o problema e você vai resolver o problema, não é? Só que aí acontece o seguinte, nós não estamos usando corretamente as regências. No nosso último vídeo, nós discutimos sobre isso. E agora aqui, vamos te mostrar o que está acontecendo. Você disse que você gostaria de pedir aos vizinhos. Tudo bem. Que desculpasse. Mas espera aí, desculpar quem? Não é? Olha isso. O barulho. Tudo bem. Mas faltou aqui alguma coisinha, vamos falar assim, uma situaçãozinha e vamos te mostrar. Olha só o correto da coisa. Gostaríamos de pedir aos vizinhos, normal, que nos desculpassem. Quer dizer, você, né,
pessoa que está pedindo lá, que nos desculpasse, e quem se desculpa por alguma coisa. Então, o que é que você disse? Que nos desculpassem pelo nosso barulho excessivo. Veja bem, então você se desculpa por alguma coisa. E não é desculpar lá o barulho, não é isso, ok? Você precisa colocar um pronome, tá bom? Me desculpe pela ofensa. Olha só, é assim que funciona. Então, preposicionar e também colocar um pronome para que você use bem. Quem se desculpa por alguma coisa. Não se esqueça dessa regra. Muito bom. Vamos ver mais um casinho? Essa é muito comum também. Ninguém esquece do primeiro amor, não é? E é uma coisa bonita mesmo, não é? Aqui, perfeito, compreensível, mas, novamente, como nós estamos discutindo nesse vídeo, está na norma popular, porque a pessoa misturou novamente problema de regência. Vocês estão vendo o tanto que é importante nós entendermos de regência? Regência, então, é completar corretamente, né? Fazer a ligação, a conexão dessas palavras de uma maneira correta. Vamos dar aqui para você algumas opções possíveis. Veja bem, você pode dizer o seguinte: ninguém esquece o primeiro amor. Certíssimo. Esquece o. Não coloque nada. Mas se você quiser colocar um pronome, veja bem ali como está, você vai colocar uma preposição também. Então, por exemplo, não se esquece do primeiro amor. É uma opção sua. Quer dizer, eu não esqueço o meu primeiro amor. Eu não me esqueço do primeiro amor. Quer dizer, quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Quando você usar uma forma pronominal, então também, por favor, adicione a preposição ali no complemento. Aqui fica tudo muito bonito e o amor vai ficar mais belo ainda se você falar corretamente. Ok? Aprendeu? Então são maneiras. Sabe, eu acho que é tão interessante porque às vezes usa-se e nem sabe que está informal, não é assim? Vamos então ver mais alguns casos. Vamos discutindo aqui para você não errar. Essa também é muito comum. Olha o verbo lembrar, é o mesmo caso do verbo esquecer. O que está aqui? É informal, popular. Olha ali, ele não lembra nem do nome, nem do próprio nome. Veja bem, então ele não lembra do próprio nome? Não. Aqui informal. Como seria o formal? Vamos ver? Ele não lembra nem o nome. Aí sim, você não preposiciona. Olha só, ó. Lembra o nome, não lembra o nome. Perfeito. Se você quiser usar a preposição, você precisa colocar o pronome, porque esse caso também não é uma situação pronominal. Você pode dizer, ele não se lembra, agora você põe a preposição, nem do próprio nome. Eu me lembro o nome, olha lá, não, eu me lembro do nome, não é isso? E agora você falou sozinho, porque a pessoa confunde. Então, eu lembro do nome? Não pode. Eu lembro o nome, eu me lembro do nome. Aprendeu? Ela se lembra de alguma coisa. Eu me lembro de alguma coisa. Ou eu lembro alguma coisa. É a mesma situação do verbo esquecer. Não vai fazer confusão mais. Agora ficou perfeitinho. Você vai só melhorando, não é? Estamos sempre aprimorando. Esse outro temos visto demais aqui um uso muito errado dessa situação do verbo implicar. Veja esse caso aqui apresentado para nós nessa situação. Olha ali, a descoberta de petróleo no pré-sal implicou em aumento dos investimentos da Petrobras. Bom, vamos lá. O que nós temos que tomar cuidado aqui, pessoal? O verbo implicar aqui, ele não pede esta preposição. Você pode usar o verbo implicar como se fosse algo no sentido de implicância. Alguém aborrecer, quer dizer, implica comigo. Aí, normalmente, você usa essa preposição. Então, a mamãe implica comigo, olha só. Aqui, no caso, não é isso. Implica no sentido de gerar.
você vai pagar aí alguma multa, você vai, sabe, alguma coisa implica multa. Então, o que nós estamos querendo te mostrar? Nessa situação aqui apresentada, você não precisa usar a preposição, porque, olha só, isso está querendo dizer que vai gerar. Não é que vai implicar no sentido de implicância. De chateação, sabe, de aborrecimento. O que você disse? A descoberta de petróleo no pré-sal implica aumento, quer dizer, vai gerar aumentos. Se você, por exemplo, cruzar um sinal vermelho, isso implica multa. Quer dizer, você vai ter que pagar aquilo. É assim que funciona. Aprendeu? Então é muito comum a pessoa falar, implica em alguma coisa. Não, não faça isso. O verbo implicar não pede essa preposição quando ele indica gerar alguma coisa. Tudo bem? Hey, nossa língua portuguesa é cheia desses atropelos, não é? Vamos agora na sequência aqui, meninos. Olha só. Desobedecendo às ordens da polícia, os manifestantes avançaram, obedecendo o seu líder. Bom, já sabemos que isso está novamente de uma maneira muito informal e perfeitamente compreensível. Vocês estão vendo? Quer dizer, por isso é que a proposta da língua informal, vamos dizer assim, não é? A norma popular, ela é compreensível. O que não pode acontecer é você se apoiar nisso e não aprender a norma culta, que é a proposta da nossa situação aqui. Esse canal traz muito isso e eu gostaria que as pessoas vissem a norma culta, porque é muito fácil. Então, simplesmente usar corretamente. E isso ajuda muito na melhora da nossa vida, não é, pessoal? Agora, olha aqui os problemas. O verbo desobedecer e o verbo obedecer. Esses verbos são preposicionados. Obedecer a, desobedecer a alguém. Não há uso sem a preposição a. Na primeira versão que nós vamos te apresentar, e esse é um assunto do nosso próximo vídeo, é o problema da crase. O que é uma crase? É uma fusão de dois sons, porque se você pensar bem, aqui você está falando desobedecer a, e você começa a segunda palavra com o artigo as. Então, há uma fusão de um fonema a que seria idêntico, e nós marcamos com aquele sinal. Então, é simplesmente isso. Uma crase é uma fusão de sons. Aqui, no caso, aconteceu a fusão do som A. Por isso é que você marca aquele acento ali, chamado acento grave, ok? E o fenômeno é crase. Mas no som, você não tem problema se você, olha lá, desobedecendo às ordens da polícia. No som, não tem problema. Na escrita é que dá problema. E embaixo, não. Ali é masculino. Tanto que confirma, olha o fenômeno crase, aqui não ocorreu crase. Aqui, olha só, o artigo é o. Então, você simplesmente uniu, mas você não fundiu. Olha isso, é uma soma de letras ao. Quer dizer, obedecendo ao seu líder. Mas em cima, o problema é feminino, o som é a. Então, eu preciso marcar com o acento, desobedecendo às ordens. Então, não se esqueça mais. Obedecerá, obedeça ao seu pai, obedeça ao seu Deus. Olha isso. É assim que funciona. Tudo bem, pessoal? Aprendeu? É muito importante. E, como eu disse, vamos discutir crase numa outra oportunidade, eu prometo a vocês. E para seguirmos aqui, olha só. O polêmico astro internacional simpatizou-se com o Brasil e estendeu sua permanência por aqui. Novamente, você fala, nossa, mas eu sempre falei isso, não é? É assim mesmo, é a língua popular, a norma, não é? A gente fala língua popular, mas é uma coisa bem aqui do nosso vídeo, deixa entre nós, não é? Seria a norma do povão, vamos falar assim, ok? Brincadeiras à parte aqui. Mas, enfim, se nós percebermos, o que é que você viu aí de erro, ok? Percebeu no verbo simpatizar? Então, vamos lá. Não ponha pronome. O polêmico astro internacional simpatizou. Para que simpatizou-se? Não use o se. Esse verbo não pede. Você viu que interessante? O esquecer e o lembrar você pode. Esqueceu-se, lembrou-se. Olha ali. Aqui não. Simpatizar. Simpatiza com. Sim, você simpatiza com. Você não pode dizer eu me simpatizo com você. Isso não.
Eu simpatizo com você, aprendeu? Então não há questão aqui de colocação pronominal nenhuma. É uma situação que você fala, nossa, mas é acostumar mesmo. Isso, acostume com o correto, porque com o errado nós já estamos acostumados. Então é isso que eu queria chamar a atenção nesse vídeo, para que você pudesse, pelo menos, ver com outros olhos a facilidade de se saber o correto. Porque é muito comum deixar de lado aqui, né? E nem procurar saber por quê. E não faça isso. Então, ficou aqui a dica do canal Português à Mesa para você falar melhor, escrever melhor e aprender também, né, a se comunicar bem, corretamente na vida e no cotidiano. Um grande abraço a todos e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!